Ricardo empurrou os papéis de divórcio na mesa em minha direção. Naquele momento, eu segurava o prato do bolo de aniversário da nossa filha. Minhas mãos tremiam levemente, mas fiz o meu melhor para que ninguém percebesse. Na minha frente estavam meu marido, minha sogra e Camila, a mesma mulher com quem o Ricardo mantinha um caso há cerca de 1 ano. Nossa filha tinha acabado de fazer 8 anos. Ela ainda usava seu vestido de aniversário, havia um pouco de creme de bolo em seu nariz, e ela segurava o presente que seu próprio pai havia lhe dado. E naquela mesma noite, bem na frente de sua própria filha, o Ricardo decidiu destruir nossa família. "Saia desta casa até amanhã", disse ele com tanta calma, como se estivesse falando sobre o pagamento de uma conta. Olhei para ele e perguntei: "Você está fazendo tudo isso no aniversário da sua filha?" Ele deu de ombros. "Estou cansado de fingir que nosso casamento ainda existe." A Camila segurou a mão do Ricardo. Um sorriso de satisfação apareceu no rosto da minha sogra. Ela disse: "Finalmente meu filho poderá ser feliz." E tudo desabou dentro de mim. Olhei para os 3, não porque ainda tivesse esperança de que o Ricardo voltasse, mas porque percebi que eles realmente achavam que eu não tinha para onde ir. Eles achavam que eu era apenas uma mulher dependente daquele homem. Eles tinham certeza de que, após assinar aqueles papéis, eu sairia daquela casa sem dinheiro, sem poder e indefesa. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. Anos atrás, antes de conhecer o Ricardo, eu havia construído, com meu próprio esforço, uma startup de tecnologia de sucesso e a vendido antes do casamento, para me tornar financeiramente independente. E quando a empresa do Ricardo estava afundando em seus primeiros dias, investi meu próprio capital nela e, com a ajuda do Carlos, assegurei todos os acordos legais e direitos acionários. Uma verdade que o Ricardo, cego por sua arrogância de sucesso, havia completamente ignorado. Mas naquele momento, eu mesma ainda não sabia como usar essa rede legal. Então dei um suspiro profundo. Olhei para minha filha e disse apenas: "Tudo bem. Vou pensar sobre isso." O Ricardo sorriu, como se já tivesse vencido. E naquela mesma noite cometi meu primeiro erro. Fiz com que ele acreditasse que realmente havia vencido. Meu nome é Larissa. Por 9 anos, fui aquela esposa que na verdade ninguém realmente viu. Eu cuidava da minha filha, geria a casa, ia a eventos familiares com o Ricardo e, sempre que ele precisava de mim, eu estava lá. Mas nunca tentei me destacar em reuniões de negócios, nunca interferi em questões financeiras e nunca tentei contar a ninguém sobre minha situação financeira. Aos olhos da família do Ricardo, eu era apenas uma dona de casa, uma mulher que teve sorte de se casar com um homem de sucesso. Minha sogra não perdia a oportunidade de me lembrar disso. Sempre que alguém elogiava o crescimento da empresa, ela dizia: "Meu filho construiu tudo sozinho. A Larissa só teve a sorte de encontrar um bom marido." Eu sorria e ficava em silêncio. Por anos deixei que eles acreditassem nisso. Não porque eu fosse fraca, mas porque eu tinha meus próprios motivos para ficar em silêncio. Antes de conhecer o Ricardo, eu tinha meu próprio mundo empresarial, mas queria me limitar aos assuntos domésticos para poder dar tempo ao meu marido e à minha filha. E por alguns anos tive certeza de que minha decisão havia sido totalmente certa. Até que, de repente, comecei a sentir que o homem com quem eu dormia todas as noites estava me escondendo alguma coisa. Nas semanas anteriores à noite do divórcio, o Ricardo começou a chegar tarde em casa. Quando eu perguntava onde ele estava, ele dizia que eram reuniões. Quando o telefone dele tocava, ele saía do quarto. Quando eu entrava no quarto, ele virava a tela do telefone para baixo. Eu sentia tudo, mas não queria transformar minhas suspeitas em acusações. Eu ainda queria acreditar nele, até que naquela noite ele parou de esconder o telefone. Após o anúncio do divórcio, minha sogra colocou seu copo na mesa e disse na frente de todos: "Larissa, não faça drama. Meu filho merece uma mulher à altura dele." A Camila sorriu. Olhei para ela e perguntei: "Quando você começou esse relacionamento, você sabia que ele já era casado?" Não havia o menor sinal de constrangimento no rosto dela. "Eu sabia que o casamento de vocês dois já havia terminado." Essa frase me machucou profundamente, mas eu não chorei. O Ricardo empurrou os papéis para mim novamente. "Assine e acabe com isso." Nesse momento, minha filha se aproximou da mesa. Ela olhou primeiro para o pai, depois para mim. "Papai, você vai embora?" O Ricardo ficou em silêncio. Minha filha apertou o presente contra o peito. "Você não vai mais morar com a gente?" Ele continuou em silêncio. Minha sogra suspirou impaciente, como se as lágrimas de uma criança fossem apenas um obstáculo irritante. Então o Ricardo me disse: "A casa também vai ficar com a gente. Você terá que encontrar outro lugar para morar." Minha sogra disse imediatamente: "É melhor você aceitar
Estamos sendo generosos com você. Olhei para aquela mulher e pela primeira vez em 9 anos, não senti nenhum desejo de agradá-la. Havia apenas uma estranha paz dentro de mim, porque naquele exato momento, percebi que eles estavam decidindo sobre coisas que não pertenciam apenas a eles legalmente. Mais tarde, quando minha filha finalmente adormeceu, houve uma batida na porta do meu quarto. Era o Ricardo. Ele entrou sozinho, sem a Camila, sem minha sogra. Naquela noite, pela primeira vez, ele parecia cansado, quase envergonhado. Larissa, eu sei que fiz tudo errado. Fiquei em silêncio. Ele sentou-se na beira da cama. Talvez possamos resolver isso sem criar uma guerra. Não quero que nossa filha sofra mais. Por alguns instantes, meu coração quase derreteu. Depois de 9 anos juntos, uma pequena parte de mim queria que ele dissesse que tudo aquilo era um erro. Eu perguntei, você realmente quer salvar sua família? Ele abaixou os olhos. Eu só quero que tudo termine sem problemas. Então eu perguntei, e a Camila? Ele ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Eu a amo. Naquele mesmo momento, qualquer esperança que restava em mim se apagou. Ele não tinha vindo para pedir perdão. Ele não tinha vindo para salvar sua família. Ele só tinha vindo para garantir que eu assinasse os papéis do divórcio sem lutar. Ele se levantou e caminhou em direção à porta. Naquele exato momento, meus olhos caíram sobre os papéis na mesa. E eu o deixei sair. Peguei os papéis e comecei a ler. Havia uma cláusula relacionada à empresa neles. Eu não sabia o que aquilo significava, mas havia algo ali que estava me incomodando. E então percebi que aqueles não eram papéis comuns de divórcio. O Ricardo estava tentando incluir no acordo algo que estava além de seus direitos acionários e que poderia prejudicar as ações registradas em meu nome. Na manhã seguinte, levei aqueles papéis para o Carlos, que era o nosso antigo advogado de negócios. Ele leu página por página sem dizer uma palavra. Quando terminou, olhou para mim. Larissa, você sabe o que o Ricardo está tentando fazer? Meu coração acelerou. O que ele está tentando fazer? O Carlos apontou para uma cláusula. Ele está tentando reestruturar os ativos da empresa ignorando as suas ações no acordo de divórcio. Franzi a testa e disse, mas ele disse que a empresa é só dele. O Carlos balançou a cabeça seriamente. Ele abriu uma pasta segura. Você se lembra daqueles antigos registros financeiros que fizemos no início da empresa? Quando você salvou a empresa dele com a economia do seu próprio negócio? Eu balancei a cabeça. Sob aquele acordo, você tem uma forte participação jurídica, mas... O Carlos deu um suspiro profundo. Não é tão simples. Em assuntos corporativos e financeiros, acordos verbais ou papéis antigos não são suficientes. Precisaremos de uma auditoria forense completa e de medidas legais. O Carlos mostrou outro documento. E este assunto é ainda mais grave. O Ricardo vem transferindo fundos da empresa para contas pessoais nos últimos meses, mas de acordo com a lei corporativa, sua investigação leva tempo. Naquele momento senti tanto raiva quanto determinação. O Carlos explicou. Se dermos qualquer passo precipitado ou fizermos alarde, ele esconderá suas contas e transferências. Precisamos de preparação jurídica silenciosa, relatórios de auditoria e conformidade corporativa adequada. Eu me mantive firme e disse, tudo bem, leve o tempo que precisar, mas tudo deve estar estritamente legal e garantido. Depois disso, o Carlos e sua equipe financeira investigaram minuciosamente todas as contas, transferências bancárias e registros corporativos da empresa, do Ricardo nos bastidores. A equipe começou a preparar a documentação de cada pequena irregularidade financeira e das ações ilegais do Ricardo. Por outro lado, voltei para casa como se nada tivesse acontecido. O Ricardo esperava ver uma mulher quebrada e chorando, implorando para ele salvar o casamento. Em vez disso, eu apenas disse, ainda preciso pensar sobre o divórcio. Ele sorriu. Eu sabia que você entenderia. A partir daquele exato momento, mantive silêncio em casa também. O Ricardo e a Camila tornaram-se cada vez mais confiantes. Minha sogra começou a falar sobre o casamento deles. Eu ouvia tudo em silêncio enquanto, por outro lado, Carlos preparava um caso oficial para o Conselho Corporativo e agências reguladoras. Finalmente o relatório estava pronto. O Carlos disse ao telefone. Larissa, agora temos provas irrefutáveis de auditoria forense e de participação legal. É hora de trazer esse assunto à tona através de uma reunião corporativa formal. Olhei para a foto da minha filha na mesa e disse, tudo bem, agora tudo será revelado da maneira legal. O Ricardo convocou uma reunião formal na sala de reuniões para finalizar os termos do divórcio e o acordo final da empresa. Ele estava tão confiante de que havia vencido que chegou sorrindo. Minha sogra estava com ele. A Camila também estava lá. O Ricardo colocou os papéis na mesa.
Larissa, apenas assine e tudo isso acaba. Eu peguei a caneta. Ele sorriu. Minha sogra respirou aliviada. A Camila cruzou os braços, tendo certeza de que finalmente havia vencido. Mas em vez de assinar, coloquei a caneta na mesa. Antes de assinar, acho que todos vocês devem ler este novo relatório de conformidade, corporativa e auditoria financeira. Naquele momento, a porta se abriu e 2 consultores jurídicos seniores da empresa entraram junto com o Carlos. Coloquei os documentos na frente do Ricardo. O Ricardo começou a ler o primeiro papel. Em poucos segundos, seu rosto empalideceu. Seus olhos correram rapidamente pelas páginas. Isso. De onde veio este relatório de auditoria? Eu disse em um tom calmo. É o resultado de uma investigação financeira forense. Minha sogra tentou arrancar o papel de sua mão, assustada. A Camila também recuou. O Carlos abriu a pasta e olhou para o Ricardo com termos jurídicos. E estes são os registros que provam que você desviou fundos da empresa de forma inadequada, enquanto tentava suprimir ilegalmente a participação jurídica registrada, em nome da Larissa. O Ricardo levantou-se com as mãos tremendo. Você não pode fazer isso. O Carlos disse firmemente. Esta é a lei. Senhor Ricardo, o Conselho de Administração e as autoridades reguladoras tomaram nota de todos esses relatórios. O Ricardo olhou para a Camila, depois para sua mãe. O rosto da Camila estava branco de medo, pois percebeu que não restava nenhuma propriedade ou apoio para ela. Com um tom abatido, o Ricardo olhou para mim. Você planejou tudo isso com antecedência? Eu disse. Eu apenas protegi meus direitos. Você escolheu atalhos e o caminho da traição, e eu escolhi a lei. Minha sogra disse furiosa. Você arruinou meu filho? Respondi calmamente. Eu não arruinei ninguém. Ele trouxe seu próprio negócio e suas decisões a este ponto por causa de sua própria ganância. A Camila começou a chorar, percebendo que não havia mais nada para conseguir ali. O Ricardo tentou sentar-se. Sua coragem havia desabado. O Carlos recolheu todos os documentos legais sobre a mesa e disse: a equipe jurídica cuidará do resto do processo. Após meses de processos legais e justiça formal, as coisas chegaram ao fim. Devido às transferências financeiras ilegais do Ricardo, ele perdeu a presidência da empresa e o controle e a reestruturação da mesma foram corrigidos sob os regulamentos legais. Quando a Camila percebeu a realidade, ela imediatamente desapareceu da vida do Ricardo. Minha sogra teve que mudar de casa, da qual tanto se orgulhava, por causa de suas decisões financeiras. E o Ricardo, que antes pensava que era tudo, viu-se indefeso perante a lei e a auditoria corporativa. Não segui nenhum caminho emocional de vingança. Confiei apenas na lei, na paciência e no meu próprio trabalho árduo. Meses depois, assumi formalmente meu lugar de direito no conselho corporativo. Minha primeira decisão foi criar um fundo legal para proteger o futuro da minha filha, e pela primeira vez em anos, senti que a verdadeira força não está em depender do apoio dos outros, mas em acreditar em si mesmo. 1 ano depois, eu estava sentada na varanda da minha nova casa quando minha filha veio até mim e segurou minha mão. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Depois perguntou: Mamãe, você ainda ama o papai? Olhei para ela e dei um suspiro fundo. Eu amava o homem que achava que era apenas meu. Ela perguntou: e agora? Eu sorri. Agora eu amo a vida que construí para nós duas. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos em silêncio observando o pôr do sol. E naquele momento entendi a lição que demorei para aprender. Eu não havia perdido minha família naquela noite. Eu só havia perdido um homem que nunca tinha visto o meu verdadeiro valor. E talvez essa tenha sido a maior lição. Às vezes a pessoa que tenta te derrubar é a mesma que te mostra com quanta força você pode reconstruir sua vida com a lei, a inteligência e o trabalho duro. Eu não precisei fazer escândalos. Eu não precisei implorar na frente de ninguém. Eu escolhi apenas o caminho da justiça e da lei. E quando minha filha apertou minha mão e sorriu, tive a certeza absoluta de que naquela noite o Ricardo achava que estava assinando o fim da minha vida. Mas na realidade, ele estava assinando o início da minha liberdade. Se você gostou desta história, deixe seu like, compartilhe e conte nos comentários o que achou. Assim, poderemos trazer histórias ainda melhores para você. Nos vemos na próxima história. Até lá, cuidem-se e até a próxima.